Bom, pessoal, dia especial, porque essa fera aqui ao meu lado tem mais do que conteúdo para trazer para nós. E conteúdo principalmente num dos berços de tecnologia, não só aqui dos Estados Unidos, mas referência em nível mundial. Emanuel Vieira, meu caro, bem-vindo aqui ao nosso ambiente de compartilhamento de conteúdo e o porquê. Para aumentar a consciência dos nossos seguidores a tomarem melhores decisões, principalmente em quem estiver a fim de uma internacionalização. Agora, por que raios da vida você veio parar aqui em São Francisco? Obrigado, Ricardo. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, ela está presente em São Francisco desde 2013. No mercado norte-americano nós estamos desde 2007 aproximadamente, né? Então nossa presença na região, apoiando empresas brasileiras e seus processos de internacionalização aí tem quase 15 anos, né? 2007. E inicialmente foi em Miami? A partir de Miami, sim. Tá. Miami é o nosso hub regional, né? Então o escritório da agência na América do Norte atua tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E agora, a partir desse ano, atendendo o México e a América Central. A partir do Panamá, nós temos um outro escritório baseado em Bogotá, na Colômbia, que atende a região da América do Sul. Fora aí os escritórios que nós temos no Brasil, né? Nossa sede em Brasília e 5 escritórios em cada uma das macro-regiões brasileiras, né? Então, Belém para a região norte, Recife para o nordeste, São Paulo para a região sudeste, Porto Alegre para a região sul e, mais recentemente, Goiânia para a região centro-oeste. Meu caro, você nasceu no Pará e nós criamos uma sinergia porque você vem de Santarém, meus pais, inclusive, viveram lá também, mas depois você acabou aí habitando Brasília, depois veio para São Francisco. Se um ano no Cerrado, aqui você está em frente à Bay Area, inclusive o visual daqui é espetacular, a gente vai mostrar daqui a pouco para os nossos seguidores também. Qual foi o primeiro impacto na sua vida particular quando deu essa mudança de geografia? Foi mais em termos de as amizades e o ambiente corporativo que lá estava ou estranhou mais pelo ambiente geográfico? Os gerentes de escritórios da agência no exterior são, regra geral, aí selecionados por meio de um processo seletivo interno. Então, são funcionários da agência que atuam em Brasília, que ocupam essas posições no mercado externo, né? Eu estou na agência desde 2007, mais ou menos, 2008. Fui selecionado por meio do processo seletivo em 2020, né? Tive que aguardar 2 anos aí para assumir o cargo em função da pandemia, né? Então assumi a função em março de 2022. Fico aqui na região até ano que vem, né? Mas o grande impacto que existe aí nessa mudança é justamente um ecossistema, digamos, de negócios, um ambiente de negócios, uma perspectiva de inovação que é singularmente diferente daquela que a gente está acostumado, talvez, em Brasília, principalmente, lá no mercado brasileiro, né? Então a gente fala de São Francisco, que é o berço aí hoje ainda o maior ecossistema de inovação do mundo, né? É berço de algumas das principais universidades globais, né? Então se pensa em Califórnia, assim, Berkeley, Stanford, UC Davis, UC Fresno, diversos campos da Universidade da Califórnia. Eu passei há pouco aqui, tem inclusive um polo da Pennsylvania, o Wharton, aqui ao lado da Google. Exato. Aqui, ó, praticamente vizinho aqui do prédio. Exato, né? Então, se inovação caminha junto com conhecimento, necessariamente a Bay Area vai permanecer aí como algo relevante no contexto de novas tecnologias nos próximos anos, sem dúvida alguma, né? Olha, por vezes vocês vão ver essa fera aqui falando em Bay Area, ele já está com um sotaque espanhol e por vezes as pessoas acabam não associando, né? Mas a Bay Area, né, a área da Bahia, da Grande São Francisco, vem desde aqui de São Chico, vamos dizer assim, até lá o final, o San José, onde começa o Vale do Silício, e aí a gente passa ali por Cupertino, Mountain View, Palo Alto, Los Gatos, Los Altos, ou seja, o que tem aqui é o entorno que forma o tal do Vale do Silício. Só que, antes da gente entrar aqui na gravação, o Manuel comentava um dado muito interessante, porque falávamos a respeito de como Miami tem se desenvolvido no interesse do empresariado brasileiro, só que um percentual bem significativo de empresas voltadas à inteligência artificial
Estão por aqui, meu caro, não estão lá na costa leste. Exato, né? Se a gente pensa aí no contexto de empresas mais promissoras, talvez no campo de inteligência artificial nos Estados Unidos, mais da metade delas estão baseadas na Bay Area, na região aí de São Francisco, né? E a gente fala de OpenAI, por exemplo, que é o mais notório em termos de novos empreendimentos no segmento, né? Ainda assim, por exemplo, muito se fala... existem grandes demissões em Big Techs acontecendo nos meses recentes, né? E muitas vezes essas demissões se devem, talvez, a uma mudança de estratégia empresarial. Então, até pouco tempo atrás, por exemplo, o metaverso era o grande tema do momento, né? Então, muito dinheiro e tempo, recursos humanos foram investidos aí, nessa aposta tecnológica, né? Que hoje encontra-se substituída talvez pela inteligência artificial, né? Então, novas vagas devem surgir aí nessas mesmas empresas trabalhando nessas outras temáticas, né? Meu caro, o Vale, ele virou uma moda, vamos dizer assim, virou uma marca, melhor dizendo, até do que moda, e virou um objeto de desejo de muitos brasileiros, inclusive a terem escritórios pela região. Só que, por vezes, isso acaba trazendo um emocional muito alto e um racional que, por vezes, por não saberem detalhes ou não nos planejarem, acabam depois errando no operacional, no arranque. Muita gente também tem aquela visão de que quem vem para cá começar negócios ou tentar buscar investimentos é uma garotada, uma molecada, sinônimo de startup. Mas muitas vezes é o pessoal, inclusive maduro, que já tem alguns anos de mercado. Quem que é o perfil do empresário brasileiro ou do empreendedor ou que está em busca de dar um arranque na sua inovação que acaba vindo aqui, né, no ambiente Apex? Eu diria que o Vale do Silício é um ecossistema, né? É um ecossistema que envolve diversos agentes, desde universidades, empresas reconhecidas, né? Se você pensa, por exemplo, em algumas empresas como o Google, cujo valor de mercado é maior do que o PIB brasileiro, por exemplo, né? Outros startups, claro, né? Mais aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento. Então, se você pensa, por exemplo, em investimento no mercado americano, talvez 30% da origem de investimentos do país está concentrado na Califórnia, né? E grande parte desse investimento é aqui na região de São Francisco, né? Hoje a Califórnia representa o principal destino de exportações brasileiras, né? Então a gente tem algo aí em 2022 fechados em torno de 5,2 bilhões de dólares comercializados com o Estado, né? 5,2? Então a gente tem aí um segundo colocado aí que é o Texas, e a Flórida vem em terceira posição aí entre os principais destinos no mercado norte-americano, né? Mas a pauta ainda é muito concentrada, então a gente tem um grande percentual da pauta aí focado em petróleo, né, e seus derivados e produtos comoditizados, por assim dizer. Quando trata da pauta industrial, por exemplo, a presença brasileira ainda é menor, né? Flórida tem uma pauta muito mais diversificada, talvez, do que a Califórnia, né? Então, o desafio do escritório na região da costa oeste dos Estados Unidos é justamente trazer mais empresas, ou seja, aumentar a pauta de empresas exportadoras para a região e diversificar a pauta, né? Trazendo mais componentes de valor agregado para o mercado local. De modo geral, as empresas que nos buscam são dos mais diversos segmentos, né? Nós temos empresas brasileiras operando na Califórnia com algum sucesso, algumas empresas do segmento de moda, por exemplo, com lojas físicas aqui na região de Los Angeles, San Diego, algumas empresas de imóveis brasileiros, né? Com lojas físicas também na região. Loja física? Uhum. E aí se tornarem, por exemplo, Tideli, Sossei, que estão presentes na região de Los Angeles, né? Tideli está por aqui? Tideli por aqui também. Interessante. Nós temos empresas ligadas à indústria do entretenimento, por exemplo, na região de Los Angeles também, né? E um ecossistema enorme de empresas de base tecnológica de diversos segmentos, muitas empresas de base tecnológicas agrícolas, por exemplo, na região, muitas empresas de base de edutechs, né, de educação, empresas financeiras brasileiras, né, de tecnologia financeira, empresas com soluções voltadas à sustentabilidade, por exemplo, gestão de solo, gestão de água, gestão de resíduo, climate techs, ou seja, o universo de empresas brasileiras presentes na região é significativo.
ainda que falte talvez o maior conhecimento do empresariado brasileiro acerca das oportunidades que a região representa, né? E essas são infinitas, né? Se você pensar na Califórnia como principal PIB dos Estados Unidos, 13% do PIB americano está concentrado aqui, né? São Francisco é a maior concentração de renda dos Estados Unidos, né? O maior número de pós-graduados por metro quadrado. Se eu não me engano, é a cidade, ontem eu até comentava com a Andri, se eu não me engano, se não está mais como número 1, por causa que a Ásia tem dado esse salto, né? Mas, se eu não me engano, São Francisco é a primeira ou segunda cidade no mundo, inclusive, com o maior número de bilionários atualmente. Provavelmente, né? Sem dúvida alguma, ela está na lista das 10 cidades com o maior número de bilionários no mundo, né? E é uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. E muitas vezes é justamente esse um dos grandes empecilhos aí para uma maior expansão e presença de empresários brasileiros na região, né? Ou seja, o custo de instalação local talvez seja muito superior em outras localidades dos Estados Unidos, né? E para isso é super importante aí que a empresa tenha um plano estratégico de exportação, um plano financeiro de exportação para esse movimento de internacionalização, né? E a Apex Brasil ajuda qualquer empresa em todos esses passos, né? Aí que eu ia entrar, Emanuel. De que maneira hoje a Apex ela tem ajudado nesse processo? Porque, como eu tinha lhe dito em bastidores, o meu primeiro contato com a Apex foi lá por 2009, na época que eu morava na África, onde a Apex agia em Angola e lá vai. Inclusive tinha um colega que era muito próximo à Apex ali também, e na época era o boom, né, desse país africano, porque Angola tinha acabado a Guerra Civil em 2002, Sim. Depois começou ali com uma proximidade muito grande da China, na época, se eu não me engano, naquela década ali, 2002, 2012, foi o país no mundo com maior crescimento, né, proporcionalmente ao que era antes, e tinha a tal da FILDA, que era a Feira Internacional de Luanda, e ali eu vi um movimento da Apex para auxiliar o empresário brasileiro no aumento dessa consciência, desse planejamento, antes de tomar de fato ação. Hoje, o que você está há anos dentro desse processo, desde 2007, né? O que mudou de lá para cá e quais são as atividades hoje mais demandadas a vocês? Eu diria que nós sofisticamos, talvez, o atendimento que nós oferecemos às empresas brasileiras, né? Então, hoje, a agência apoia talvez cerca de 60 setores da atividade econômica, né? Então, 60? Isso. Então, desde setores intensivos em recursos naturais, como a indústria de carnes, por exemplo, brasileira, até setores intensivos em tecnologia, como a indústria de softwares, né? E o faz por meio de diversas iniciativas, né? Então, nós atuamos tanto na preparação da empresa para exportação com ferramentas de qualificação fornecidas pela nossa estrutura em Brasília, né? Ou seja, o programa de qualificação para exportação, que vai dar noções para todas as empresas acerca de trâmites aduaneiros, por exemplo, de adequação de produto, de procedimentos regulatórios, certificações, etc., para o esforço de exportação, passando por inteligência de mercado, ou seja, informações orientadas para o acesso direto ao mercado, oportunidades identificadas em mercados específicos, em função aí da estratégia do próprio governo brasileiro, ou seja, aqueles mercados que ele pretende atuar com mais efetividade, né, sempre alinhado às políticas públicas, passando aí pelo mais tangível do nosso atuação, que são a promoção comercial efetiva, né? Ou seja, as feiras, as missões comerciais, os projetos compradores que nós realizamos no Brasil, as missões técnicas que nós realizamos no mundo. Então, se você pensa assim, em termos de promoção comercial, a Apex apoia anualmente cerca de 1.500 ações no mundo, né? Ou seja, praticamente anualmente, né? Então, praticamente tudo que você vai ver de promoção comercial brasileira no exterior tem provavelmente o braço da agência por detrás, né? Nós, enquanto estrutura, somos uma equipe não tão grande, né, comparativamente com outras agências de promoção comercial do mundo, né? Temos aí cerca de 500 colaboradores, né? Isso contando internacional e Brasília? No mundo todo, isso, né? Então a gente não consegue muitas vezes apoiar diretamente as 15 mil empresas da nossa base de relacionamento, né? Então o que a gente faz, né? A gente identifica parceiros estratégicos no mercado brasileiro que vão executar os planos de ações que nós desenvolvemos conjuntamente, né? Então a gente transfere esses recursos para esses parceiros
que vão executar a série de ativações de promoção comercial planejadas no escopo daquela parceria. Então, por exemplo, se pensa em indústria de móveis, por exemplo, né? Nós temos uma parceria com a Abimóvel, que é a Associação Brasileira de Indústria Imobiliária, que vai executar o plano de ação definido em conjunto para aquele setor. Entendi. Se você pensa em rochas, nós temos uma parceria com o Centro Rochas, né, que vai executar o plano de ação definido para aquele setor. Inclusive, por exemplo, na semana que vem, a partir de segunda, eu vou estar em Las Vegas para participar da KBIS, né, que é uma feira a gente vai ter 40 empresas brasileiras do segmento de rochas ornamentais participando dessa ação, né? Então a gente não consegue executar diretamente essa feira, mas a gente tem um parceiro que vai desenvolver esse plano de ação, né? Eu estive numa ajudando a desenvolver, por causa da multinacional europeia, acho que foi 2018, 2019, a Marmomac em Orlando. A Marmomac, que é a maior feira da América do Norte de pedras, né? Não ornamentais, mas granito, quartzo, mármore, exato, muito robusta. E depois estive daí na Italiana, em Verona, que aí é uma outra... É um outro boom também de mercado, né? Mas o americano gosta muito de consumir pedra, principalmente em Las Vegas. Gosta, né? Até a casa de banho, né? O banheiro, vamos dizer aqui, é pedra na parede, não azulejo como o brasileiro bota. E o Brasil exporta mais de $1 bilhão em rochas ornamentais anualmente, né? Então, por exemplo, no escopo da parceria com o Centro Rochas, Marmomac, Covers nos Estados Unidos. A Covers, isso, Marmomac na Itália, isso, foi a Covers em Orlando. Todas elas estão contempladas nessa parceria, né? E assim por diante, para 60 setores que nós apoiamos, né? Fora as ações que nós realizamos diretamente. Então, por exemplo, a Filda que você participou em Angola é uma ação que tem uma característica muito setorial, ou seja, envolve diversos setores, e a agência realiza essas ações diretamente, né? Manuel, e se a gente for pegar dentro desses 60 segmentos que vocês apoiam, dão subsídios para o outro lado não errar, e isso é espetacular. Quando a gente olha para esse cenário de brasileiros querendo vir aqui para a região do Vale, e aí entra naquela discussão, né? São Francisco é vale ou não é? Hoje é o final do vale ou é o começo do vale? Sim. Né? Mas pensando em empresas típicas que querem vir para cá, existe hoje um segmento específico que mais tem criado atração aqui na região, que mais tem entrado em contato com você? Né? Nós temos hoje 17 escritórios no mundo, né? 17. Sem contar com os que irão abrir. Contando com os escritórios brasileiros, tá? Sem contar com os que eventualmente estão planejados para abertura esse ano, né? Isso pode se falar quais vão vir ainda ou não? Não, vamos aguardar aí que sejam confirmados, tá? Mas cada localidade vai ter uma especificidade em relação à atratividade para empresas, tá? Vis-a-vis o que aquele ecossistema, o que aquele mercado está demandando do mundo, né? E a natureza do ambiente de negócio local. Então, quando a gente fala em Califórnia, por exemplo, claro, existem oportunidades enormes para diversos segmentos industriais brasileiros. Existem oportunidades consideráveis para segmentos agrícolas. A Califórnia é o principal mercado agrícola dos Estados Unidos, né? É o principal produtor de tudo aquilo que a gente chama de specialty crops, por exemplo, né? É o principal produtor, é o terceiro maior produtor mundial de vinhos, né? É o maior produtor agroflorestal, né, dos Estados Unidos. A Napa Valley é o terceiro no mundo? É o terceiro no mundo, né? Olha só. Acho que só perde aí para a Itália e talvez para Argentina, Chile, né? Em termos de produção, né? E, inclusive, temos empresas brasileiras com operação local, né? Vinícolas brasileiras com produção local lá no Napa Valley agora, né? Então, se a gente pensa em se tratando exclusivamente, por exemplo, de empresas de bases tecnológicas brasileiras, a gente tem aí uma atratividade natural para alguns segmentos, tá? Segmentos que são relativamente competitivos no Brasil, tá? Ou seja, existe um pool de startups no mercado local considerável, né? E a gente tem hoje no Brasil algo em torno de 20 mil startups, né? Eu diria que quase 2 mil delas são do segmento do agronegócio, então são agritechs, né? A gente tem mais 1.700, talvez, no segmento de saúde, né? A gente tem outras tantas do segmento financeiro.
EduTech, lá vai. Exato, né? E são esse o foco de empresas que nós temos atendido no escritório local, né? Geralmente são as empresas que nos buscam e são as empresas que nós vislumbramos aí efetivas oportunidades de negócios, né? Para empresas agritechs, por exemplo, vamos realizar uma ação no contexto do World Agritech Innovation Summit, que é o principal evento de tecnologia agrícola dos Estados Unidos, né? Quase que eu peguei essa, né? Quase que a gente consegue, a gente não vai dar tempo, a gente vai para Ohio, sim, né? Depois, sim, exato, mas né? essa estava nas 5 feiras que a gente está tocando nos Estados Unidos agora, mas essa bateu aí no travessão, quase que a gente consegue pegar esse que pô, é um baita do evento. É um evento super importante do ponto de vista de atração de investimentos, por exemplo, que vai ser o foco dessa ativação que a gente vai fazer para essas startups que vão estar presentes. A gente tem cerca de 150 corporates, por exemplo, presentes no evento. Então a gente está falando de grandes nomes de organizações americanas que podem eventualmente ter aí algum interesse e podem ser sensibilizadas para o potencial do mercado brasileiro, né? E será aqui em São Francisco, né? Vai ser em São Francisco. Então a gente vai realizar essa ativação para esse grupo de empresas e é o tipo de ativação que nós realizamos diretamente, tá? Então muito do que se faz em termos de atração de investimento, que é um dos grandes pilares aqui da atuação local, a gente acaba executando diretamente, né? Agora, por exemplo, outras ações diretas que a gente vai realizar no contexto da Califórnia, né? Para o segmento de orgânicos, a Califórnia é o principal mercado mundial de produtos orgânicos sustentáveis, nutracêuticos, etc., né? Então a gente tem uma participação bastante significativa na Expo West, que acontece em Anaheim. Tem um pavilhão brasileiro com 17 empresas durante a feira e uma ação aí de uma missão técnica envolvendo outras tantas empresas paralelamente à feira, com visitas técnicas, rodadas de negócio, etc., né? E aqui eu faço um adendo, porque parabéns pelo trabalho que vocês desenvolverão esse ano lá na Natural Products, porque essa é a maior feira deste mercado no oeste americano, só que ainda é um evento desconhecido por grande parte dos brasileiros, inclusive desse segmento lá em Terras Canarinhas. Quando a gente acaba comentando que a gente está indo lá fazendo a cobertura dessa feira, mesmo profissionais do segmento nunca tinham ouvido falar dela. E quando vocês dão esse tipo de iniciativa, isso é muito legal porque acaba fincando e abanando uma bandeira para que o outro lado veja e comece a valorizar. No segmento de orgânicos e produtos de alimentação, digamos, nutracêutica sustentável, né, nós temos diversas ativações nos Estados Unidos que nós realizamos diretamente. Então a gente fala de Expo West aqui na Califórnia, mas a gente realizou recentemente a Expo East na Filadélfia, né, que agora mudou de nome, vai se chamar Newtopia. Newtopia, né? Então ela vai sair inclusive da Filadélfia, vai ser realizada no Colorado agora, a partir desse próximo ano. Nós realizamos Plant-Based, né, em Nova York, nós realizamos Summer Fancy Foods em Nova York, também uma feira focada no segmento de specialties, né? Ou seja, o portfólio de ações focadas no mercado do agronegócio é relativamente grande entre as iniciativas que nós realizamos diretamente nos Estados Unidos, né? E inclusive na Califórnia. Um outro foco grande aqui da nossa atuação é no segmento de transição energética, né? Descarbonização econômica, economia de baixo carbono e todas as tecnologias voltadas para esse fim, né? E isso está uma discussão hoje em dia no mercado de investimentos e, claro, não tem como não estar aqui no Brasil, né? O debate entre uso de carbono, greenwashing e todas as divisões. Vocês estão sentindo já esse efeito frente ao mercado de empresas brasileiras desse setor querendo vir para cá? Ou como é que vocês estão Eu diria que é um driver importante do escritório, tá? Empresas que trabalham com gestão de resíduos, climate techs, gestão de água, gestão de solo e etc., sempre tiveram um interesse grande na Califórnia. Por quê? Porque é um estado de vanguarda no que tange ao tema de sustentabilidade, né? Então a legislação local para uso de solo é muito restritiva, né? É muito rígida. O que tange por exemplo, gestão de resíduos também é extremamente restritivo. O que tange, por exemplo, a transição energética, a veículos elétricos, a gente vê isso na cidade de São Francisco, por exemplo, sede de alguns dos principais conglomerados globais como Tesla, né?
Mas a gente vê, por exemplo, veículos autônomos nas ruas como teste de mercado, ou seja, as novas tecnologias estão surgindo em São Francisco, é natural que essas empresas que estejam trabalhando nesse processo tenham interesse também na atuação na região, seja na captação de investimentos, seja no scale-up de suas operações no mercado americano, seja na busca de conhecimento, talvez, de conteúdo para expandir suas operações no mercado brasileiro, né? Qual é o principal erro que você percebeu desde a sua vinda para cá do empresariado brasileiro quando tem a intenção de vir começar a botar energia, tempo e dinheiro aqui no Vale do Silício? Eu diria que tem duas digamos, falhas nesse processo. Na primeira delas, muitas vezes uma falta de preparação, né? Então, por exemplo, a empresa tem um produto super interessante, né? Um produto ou um serviço muito interessante, esse produto tem atratividade para o mercado, a empresa enxerga essa atratividade participando de uma ação de promoção comercial, por exemplo, mas ela não se planeja para esse movimento, né? Então ela usa nossas instalações, por exemplo, que é um serviço que nós oferecemos para iniciar uma prospecção no mercado, consome recursos nesse processo na expectativa de que tenha um retorno muito rápido do investimento que está sendo feito, né? E, regra geral, esse retorno demora algum tempo, tá? Então é fundamental que a empresa tenha aí um planejamento estratégico para a internacionalização muito sólido, né? Nós, enquanto agência, por exemplo, por meio do programa de qualificação para exportação, nós preparamos para a empresa um planejamento estratégico para exportação a partir da sua operação no Brasil. Quando essa empresa quer se internacionalizar, estabelecer-se no exterior, a gente tem um outro serviço que também fornece para essa empresa esse planejamento estratégico, principalmente financeiro, desse movimento, tá? Então, eu diria que um dos principais problemas é esse, né? É a falta de preparação, talvez, para esse esforço, né? Um outro problema é a intenção, muitas vezes, equivocada, né? Então, por exemplo, a empresa ela pretende se instalar nos Estados Unidos, na Califórnia, em São Francisco, porque o empresário teve uma impressão muito positiva do ecossistema local, que é de fato super interessante, né? Mas na verdade, muitas vezes, vis-à-vis custos de operação, vis-à-vis potenciais clientes que essa empresa possa vir a ter, a melhor estratégia de instalação seja no meio oeste, por exemplo, americano, né? Seja na Flórida, ou seja, às vezes o empresário escolhe o início de uma operação baseado num desejo pessoal, né? Muito mais do que um desejo ou numa estratégia empresarial, né? Então, esses eu diria que são os principais equívocos, talvez, que perpassam a grande parte das empresas que buscam nosso apoio, né? Emanuel, agora, desde da sua vinda em 2002, você pegou, vamos dizer assim, aquele... 2022, Isso. Obrigado. 2022, pegou aquele... Já o passar do cagaço no medo daquele susto de pandemia. Sim. Só que, por um lado, você pegou o Vale do Silício já começando a se ajustar ao novo normal, como se usava muito, né? Ao novo modelo que se criou depois disso. Ontem, inclusive, aqui na TV, eu vi uma notícia que, se eu não me engano, 36% dos imóveis de escritórios em São Francisco estão desocupados frente ao cenário pré-pandêmico. De que maneira que você observa esse cenário daqui para frente? Como é que essas empresas elas vão estar se ajustando? Porque as pessoas muitas vezes acreditam que só vem coisa boa caindo no seu colo para resolver. Pessoas com dinheiro, com intenção de entrar no mercado norte-americano. Mas não, Emanuel e Apex recebem tudo que é bucha, vamos dizer assim. Ou seja, todas as pressões do mercado. E aí a minha admiração perante ao quanto que vocês também suportam ânimos e diversos players distintos. Ter
essa capacidade que vocês têm no sentido de lidar com cenários econômicos diferentes nos 17 escritórios do mundo não é para qualquer um. Mas aqui, principalmente, que já era foco, o mundo já olhava para o Vale de forma intensa, em termos de mídia, e lá vai receber uma pressão ainda maior. Como é que foi a sua própria desenvoltura de entender esse cenário a partir de 2022? Falando aí por partes, né? Eu acho que as empresas são apoiadas pela agência, segundo as nossas pesquisas, elas têm um desempenho, tiveram desempenho durante a pandemia e continuam tendo desempenho muito superior às empresas que não passam pelo nosso apoio, né? Então, que bacana. Chegaram a fazer esse trabalho. O resultado de exportação dessas empresas, por exemplo, é muito superior à média das demais empresas não apoiadas, né? Então, mais uma razão, talvez, para as empresas buscarem o nosso apoio, né? Em relação às empresas que estão, por exemplo, buscando a Califórnia como mercado de destino, né? O objetivo principal da agência, enquanto estrutura, é minimizar o risco de investimento dessas empresas no mercado local. Então, muitas vezes, o empresário me busca com essa intenção equivocada e o meu papel é dizer para ele, né? Olha, não é o momento, talvez, de você atuar aqui. Tente entrar no mercado por via do nosso escritório em Miami, por via de uma outra operação que nós tenhamos no mundo, né? Que bacana essa sinceridade e objetividade, né? Exato. Por quê? Porque é muito mais frustrante para a gente, muito mais desanimador, caso o empresário tenha um investimento grande no mercado e se frustre com isso e resolva não exportar nunca mais, né? Então é preferível que nós orientemos e iniciemos uma estratégia de internacionalização efetiva do que o empresário consuma recursos e não tenha isso nessa intenção, né? Agora, falando sobre São Francisco, né? E é verdade, né? A gente tem aqui no prédio em que a Apex está localizado, a gente tem aí 40% de taxa de desocupação, talvez, né? 40%? Isso no WeWork ou no prédio? Edifício como um todo, né? No WeWork a gente tem uma desocupação grande, você vai ver pelos corredores, né? Diferente do que era no pré-pandemia, tá? Mas isso foi muito após a WeWork anunciar? Já existia. O que aconteceu com o anúncio da recuperação judicial do WeWork foi que muitas unidades fecharam, né? Tá. Então a gente tinha em São Francisco acho que 15 ou 20 unidades, né? E hoje a gente tem talvez 10, né? Então houve essa redução de estrutura, né? O que não prejudicou, imagino, a operação local, uma vez que grande parte desses escritórios estava muito desocupado também, né? E o café continua bom. Isso continua bom. Inclusive o café brasileiro, um deles é café brasileiro, né? E aí você pode enxergar pela ótica do copo cheio e do copo vazio. Eu acredito que o movimento de trabalho remoto não vai se alterar, tá? Isso veio para ficar, né? E o fato de nós percebermos isso mais intensamente aqui em São Francisco, e eu participei de um evento recentemente que tratou desse tema, e o lado positivo de se enxergar isso, né, é que nós estamos vendo que vai ser o mundo do trabalho do futuro, né? Então, o mundo do trabalho não vai envolver, talvez, pessoas em ambientes corporativos físicos, né? O modelo híbrido vai ser muito adotado, talvez, né? E isso se reflete muito fortemente em São Francisco, que é uma cidade cuja estrutura produtiva central, digamos, do downtown São Francisco, se focou em empresas de tecnologia, né? Muitas empresas, inclusive, que eu observo aqui no Vale, a sexta-feira já a grande parte dos colaboradores estão no trabalho em casa. Por exemplo, sexta passada eu estava na EA, na EA Sports, né? Para quem gosta de videogame, e também no YouTube. E GoPro. Se pegar fora o YouTube, que tinha uma maior movimentação, mas EA e GoPro, poxa, dava para jogar bola no estacionamento. Sim, vazio, e dá para contar quais almas vivas estavam andando, perambulando por lá. E pega a sexta-feira aqui no Vale, o trânsito é bom, é que nem São Paulo agora, porque a quinta-feira virou a antiga sexta. Então não é mais sextou, é quintou, porque o que antes São Paulo era um inferno, o trânsito, hoje é quinta-feira, final da tarde. Imagina. Por causa já desse hibridismo. E aqui eu percebo ainda algumas empresas tentando recuperar, eu acho que até foi um dos anúncios da própria Zoom, né, de plataforma, que quem mora até 80 quilômetros, tipo, 40, 50 milhas do escritório, agora tem um trabalho presencial.
tentando exigir, mas porque tinham feito um investimento, muitas empresas dessas, numa estrutura física muito grande, e alguém tem que pagar aquele elefante branco que ficou. Não era branco, né? Agora virou um elefante branco, uma dimensão. Só que o colaborador não quer mais, Emanuel. Exato, né? Ou seja, muitas empresas locais que optaram pelo retorno ao trabalho presencial tiveram um volume considerável de empregados que saíram da operação, pediram demissão, né? Então as empresas precisaram repensar até se condicionar o retorno físico era algo a ser feito, né? Mas o que se vê aqui em São Francisco também é uma cidade que se construiu sob uma base tecnológica, né? E na medida que essas empresas perceberam que os espaços físicos, por exemplo, no tamanho que elas tinham antes, poderiam ser reduzidos, né, sem perder a produtividade, o que é mais interessante, né? Grande parte delas acabaram reduzindo consideravelmente seus espaços físicos. Então, o que você vê de espaços vazios na cidade, muitas vezes é um reflexo dessa redução. As empresas não saíram necessariamente, né? As empresas reduziram as suas operações locais, né? Por outro lado, continua uma cidade cara para morar. Continua uma cidade cara para morar porque os salários tecnológicos são extremamente altos, né? Mas aqui ao redor, por exemplo, do escritório de São Francisco, do escritório da Apex, você pode ver alguns dos principais nomes globais de tecnologia, né? Então você vê ali do lado da rua o escritório do Google, um pouco mais abaixo Adobe Sign, um pouco mais abaixo o OpenAI, um pouco mais abaixo Pinterest, Twitter, ou seja... Salesforce Park, que é aqui do lado, exato, né, da Salesforce Tower. Né? Salesforce, que é o principal empregador local, né? Mas o Salesforce mesmo tinha 5 ou 6 torres na cidade, acho que entregou 2 ou 3, né? 2 ou 3 torres, né? Eu acho que eles agora só estão com 3. Estão com 3 aqui no downtown econômico, né? A gente fala de torres, né? Ou seja, edifícios com 30, 40 andares. Se para onde foram essas pessoas foram demitidas, talvez não, né? Elas continuam trabalhando em outras localidades, né? Mas é um movimento que veio para ficar, eu acredito, né? E o que se pensa muito agora é o que vai ser feito desses espaços, né? Como a cidade vai atrair novos negócios para esses espaços. E nesse seminário falava muito que a opção do governo local tinha sido atrair empresas de tecnologia, né? E hoje o movimento é o contrário, ele quer atrair outros negócios para ocupar esses mesmos espaços, ou então converter esses edifícios comerciais em edifícios residenciais, né? Porque você não vê esse movimento, por exemplo, tão acentuado de desocupação em cidades próximas que não tem o mesmo ecossistema, por exemplo, Oakland, né? Não tem, a gente não vê, a gente vê outros problemas na cidade, mas não a questão de desocupação de edifícios. Mesmo porque é a cidade dormitório de São Francisco, né? Então é uma outra pegada, um outro objetivo lá. Exato, né? E aqui fica uma dúvida em cima da mesa, Manuel, porque se parte dos escritórios tem que fazer uma adaptação arquitetônica para virar moradia, e outros, se o foco antes era empresa de tecnologia, e hoje até a gente tem a dificuldade de dizer qual empresa não é de tecnologia, porque se não formos tecnológicos estamos ferrados, vamos dizer assim, mas... qual é o tipo de incentivo, eu não sei se agora está havendo, né, ou por políticas públicas aqui, mas que esse mercado imobiliário está tentando trazer? Se antes o alvo eram empresas típicas de tecnologia, qual é a movimentação? Existe um segmento específico que está tendo atração para ocupar escritórios físicos, ou pela sua experiência você percebe também aí 59 áreas, além daquela que completaria 60. Em se tratando de São Francisco especificamente, eu vejo um esforço muito grande do governo local na atração de empresas de inteligência artificial, né? Que é o novo, digamos, o novo mote do momento, né? E todos os serviços são coligados, correlatos a esse tipo de atividade, né? Toda a tecnologia que está ao redor desse universo, né? Ao mesmo tempo, a região aqui de Downtown São Francisco está muito ligada a alguns segmentos, por exemplo, de empresas de base tecnológica. Então eu vejo o governo tentando atrair segmentos que antes não eram tão prioritários, como a indústria de biotecnologia, por exemplo, que tem um polo muito relevante em South São Francisco, né? Agora, eu ia falar na vinda para cá, inclusive a AstraZeneca, se eu não me engano, também está. Sim, ali tem diversas empresas globais reconhecidas naquela região, né? E existe um esforço do governo de atrair essas empresas
empresas para o centro da cidade, que tem sido bastante exitoso, que me parece. Né? Com incentivo em termos de... Com incentivos fiscais, etc. É mesmo? Né? Mas o maior incentivo é a redução de preços. Né? E, de fato, assim, embora seja uma cidade cara ainda, na média geral de preços, na comparação com o mercado norte-americano, os preços caíram de aluguéis de imóveis comerciais corporativos caíram nos últimos anos. Né? Porque o que acontece? Logo deu a pandemia, teve uma evasão e depois teve, praticamente em nível mundial, uma subida de valor em muitas cidades, né, de imóveis. Era como se o dono daquele imóvel não é nem o gestor, mas o dono do imóvel não quer perder dinheiro. Né? No Brasil também aconteceu muito esse comportamento. Deu aquele boom em muitas moradias. Mas em muitas cidades agora a gente começa a ver um processo ao contrário. Ou seja, a curva vindo aqui porque eles viram que não tinha muita alternativa. Ou dessa ou vai ficar desocupado por muito tempo. É o que aconteceu aqui na região. Tá? Durante o período mais agudo da pandemia, muitos profissionais mudaram para as cercanias, para os subúrbios. Né? Porque não precisavam... Auckland, Berkeley, essa região... Walnut Creek, e os preços nessas regiões subiram. Tá. Né? Agora, porque enfim, não estavam trabalhando fisicamente, né? Agora, com a adoção do modelo híbrido, os preços em São Francisco estão subindo de moradias residenciais, ao passo que ao redor estão diminuindo ligeiramente, né? Porque as pessoas estão voltando ao centro, né? E hoje encontrar um imóvel aqui dentro do valor médio de mercado é uma dificuldade, né? Então, de certa forma, para qualquer empresa brasileira que tenha essa intenção de instalar-se localmente, há de se considerar, sem dúvida alguma, todos os custos associados a esse processo, né, de instalação local. Né? E, Emanuel, a gente já vai quase indo para o final aqui desse esse bate-papo, eu posso dizer, com você com uma sabedoria com relação ao mercado, não só porque está aqui inserido e vive aqui em São Francisco, mas porque está dentro do ecossistema Apex desde 2007. E você usa muito essa palavra, ecossistema, e é algo que eu uso muito também. Porque, de certa maneira, hoje, se você não age de forma estratégica na sua bolha e rompe essa sua bolha e transforma em canais e nutre esses canais para de fato funcionar como ecossistema, você está fora de alguns mercados. E quando a gente fala num ecossistema de tecnologia, inovação, startups, Brasil, temos, mas ainda, infelizmente, muito desencontrados. Tem um exemplo, sul do Brasil. Temos vários polos tecnológicos, mas são típicas cidades. Joinville, Blumenau, Florianópolis, né? Algumas cidades típicas, Curitiba, que é por causa lá do Vale do Pinhão. Então, ou seja, tem todos, são polos, mas geograficamente aquilo é um continente, nosso país, que por vezes ainda tentam, mas não funciona como um ecossistema fluido como aqui age. E algo que é perceptível aqui é que, apesar de que muitas empresas elas são concorrentes, as pessoas sentam muito frente a frente e trocam muita informação, seja em café, seja até num escritório. Qual é a principal diferença dentro desses dois ecossistemas, já que você já teve vivência Brasil e vivência internacional, até para que possa nos inspirar aqui para aprender com o K? Eu diria que comércio, negócios, antes de mais nada, relacionamento, né? Então, qualquer formalização de um contrato comercial, antes de ser uma venda direta para um cliente, tem que passar pela confiança que esse cliente tem na empresa que está fornecendo para ele, né? Então é imprescindível que exista esse tipo de interação que vai gerar essa confiança mútua, né? Isso vale em todos os níveis, né? Então, quando a gente fala do trabalho da agência, por exemplo, na região, criar uma rede de relacionamento que permita que alguns segmentos sejam bem trabalhados é fundamental, né? Ou seja, por essa razão que nós temos aí instrumentos que permitem, por exemplo, a gente fazer um trabalho mais assertivo para o segmento de tecnologia agrícola, talvez mais assertivo para o segmento de biotech, talvez mais assertivo para o segmento de tecnologias voltadas para a sustentabilidade, né? Porque nós conseguimos construir esse relacionamento que permita que sejam desdobrados negócios de diversas formas, né? A Apex ela não vai fazer negócios para a empresa, né? O que ela vai fazer é oferecer plataformas para que essa empresa conheça potenciais parceiros de negócios. E essas plataformas podem ser diversas, né? Agora, em relação ao Brasil, por exemplo, nós temos de fato um mercado que é extremamente grande, né?
Então, muitas vezes, para o empresário brasileiro, mirar e olhar para o mercado externo é um salto enorme, né? Então, ele tende a enxergar o mercado externo como algo muito complexo, como algo muito difícil, algo muito custoso, né? E por muitas vezes, o mercado brasileiro consegue suprir aquela necessidade, fazendo que a empresa seja uma gigante, sem ter operação internacional, né? Então a gente tem diversos casos aí, né? É diferente, por exemplo, sei lá, de um empresário que nasce na Suíça, que precisa pensar no mercado externo enquanto estratégia de crescimento, né? Então passa por isso, eu acho que passa por criar uma cultura exportadora, que de certa forma vai ser um ecossistema também, né? Que permita que o empresário enxergue o mercado externo como um fator diferenciador de competitividade, ou seja, que vai trazer para ele também um novo mindset, novas perspectivas para a produção, novas formas de produzir que vão trazer aí maiores vendas tanto no mercado externo quanto no próprio mercado doméstico também, né? Ou seja, uma coisa fortalece a outra, né? As externalidades positivas do comércio exterior são inúmeras, né? Você ter divisa uma moeda estrangeira, você ter uma marca mais reconhecida e consolidada no mundo, você poder competir e trabalhar no mercado global, né? Que é para onde, imagino, a humanidade caminha aí nas próximas décadas, né? E eu costumo dizer que ecossistema tem relacionamento direto com o relacionamento que você se desenvolve e com quem você anda. Isso. As pessoas físicas e jurídicas que fazem parte desse seu sistema é que lhe farão ter um futuro mais sustentável ou não. Exato. Por isso, eu acredito que a gente está aqui num ambiente, inclusive, certo, né? Porque a própria Apex pode proporcionar isso. A Apex pode fazer parte do seu próprio sistema para lhe nutrir para a tomada de melhor decisão. A decisão final sempre é do empresário. Exato. Né? Mas quem que você está andando para facilitar esse seu futuro? Existia uma frase em Quimbundo, que era um dialeto em Angola, que eu aprendi lá no passado, que era mais ou menos assim, na época que eu morei lá. Se o anda ni roxo cudiayengo, que significava quem anda com leão não come capim. Então, ou seja, com quem você tem andado que vai lhe fazer dar esse próximo passo, né, em busca à sua realização. Meu caro, para terminar, e quando a gente fala em ecossistema, a gente fala em relacionamento, então a gente também tem que falar em pessoalidade, né? A pessoa, Emanuel, aqui na minha frente, você é fantástico, você compartilha informação com uma facilidade, e como grande parte das pessoas no Pará, né? Apesar de que você não está mais lá há tempo, também é a simpatia em pessoa. O que São Francisco tem de melhor e de pior, na sua opinião, quando veio morar para cá e começou a aprender a cidade? Pela perspectiva pessoal, eu diria que São Francisco é uma das únicas cidades do mundo que permite você estar no principal ecossistema de inovação global, ao mesmo tempo em que você está cercado ali por todo um ambiente natural que é deslumbrante, né? Da própria área da Bahia, das florestas que cercam ali a região, da possibilidade de você estar numa região marítima, costeira, em 1 hora você está numa região vinícola, em 3 horas você está numa região alpina, né? Com lago, com neve. E as pessoas são menos estressadas do que outras cidades do Vale. Pelo menos eu tenho percebido. Pois chega em Palo Alto, Mountain View, a buzina já está todo mundo mais nervoso. Aqui aquele ritmo mais praieiro. Eu diria que existe uma interação melhor entre o ambiente urbano e a natureza em São Francisco, que é a principal coisa que me impressiona também, né? Eu nasci no Pará, que é uma região extremamente natural, né? Morei em Brasília, que é uma cidade que consegue conjugar também aí um pouco do ambiente natural com o ambiente urbano. E isso se reflete muito em São Francisco, né? Que consegue fazer isso de maneira incrível, né? Tipo, Deus fez o Pará, né? O homem fez Brasília. São duas composições interessantes. Exato. Mas se você pensa em termos de proteção florestal, por exemplo, a gente está numa região, que é a Califórnia em geral, onde essa temática é muito, muito relevante, né? Então você tem ali ao redor da cidade de São Francisco lugares muito, muito interessantes para se conhecer sobre esse ponto de vista, tá?
E o que foi a sua maior dificuldade de adaptação no começo? Eu acho que até hoje permanece uma dificuldade é você lidar com o dia a dia, né? As pequenas coisas que são singularmente diferentes do que a gente está acostumado, talvez, no Brasil, né? Aquela proximidade do paraense, do brasileiro também, de tratar, tipo, todo mundo como amigo. Né? Você conhecer o seu vizinho, você ter o apoio de uma rede de apoio local que possa te auxiliar numa eventualidade. É você lidar, por exemplo, com o sistema de saúde, né? É você lidar com a necessidade de pequenas coisas, né? De tirar uma carteira de motorista, de ter um automóvel, de a burocracia ser um cidadão americana, tributário nos Estados Unidos. Essas pequenas coisas são, acho que, a maior dificuldade que eu hoje nem tanto, né? Mas foram circunstâncias bastante difíceis na minha chegada, né? O americano ainda é muito processual, não é? São processuais, não que sejam difíceis, tá? Mas por serem diferentes do que a gente está acostumado no Brasil, acabam sendo aí um processo de aprendizagem para quem está chegando aqui na região, né? Muito bacana. Meu caro, a gente vai encerrando aqui. Uma felicidade enorme a sua recepção, a gente estar nesse ambiente aqui que nos deixou muito à vontade, porque a gente acredita que são pessoas de boa fé também, com boa intenção aqui nesse ambiente. Que você deu aquela mensagem mais para ouvir, né? Aquela mensagem de incentivo para os brasileiros que têm a intenção de vir para cá, investir ou dar o primeiro passo em direção a São Francisco, em direção ao Vale do Silício. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, está à disposição de qualquer empresa brasileira que tenha esse interesse. Tá? Então nós estamos dedicados a auxiliar empresas a identificar oportunidades locais, preparar empresas para acessar o mercado, auxiliar empresas em ações de promoção comerciais efetivas, auxiliar empresas em ações de business development, ou seja, na aproximação com eventuais parceiros e clientes de negócios, auxiliar empresas aí na sua instalação local, na sua expansão internacional, no posicionamento e imagem e, por fim, na atração de investimento estrangeiro direto para suas operações. Ou seja, a Apex tem aí uma trilha de aprendizado, uma trilha de produtos e serviços que está disponível para qualquer empresa brasileira. Então, diria que a grande dificuldade nossa hoje é fazer com que o nosso portfólio de produtos seja amplamente conhecido no meio empresarial, né? Então, acho que iniciativas como essa são extremamente importantes para isso, tá? Peço acesse o nosso website, www.apexbrasil.com.br, e conheçam aí todos os serviços que a agência oferece.